Eu queria aproveitar. Vamos começar o show de hoje. Estamos na página 164 e iniciamos. Na verdade, tínhamos visto que a gente tem que saber aceitar que tudo, na verdade, vem de Akadosh Baruch Hu. E que Akadosh Baruch Hu é a essência do bem, então, com certeza, tudo o que faz é bom. Certo? Muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não repara na hora, mas por isso que temos que, muitas vezes, pausar e refletir um pouquinho sobre as coisas. Porque, com certeza, Kadosh Baruch Hu, ele faz coisas boas para todos e cada um de nós. No livro Ineni B'Yadcha está escrito que os sofrimentos enviados por Hashem não precisam ser fatos ou situações difíceis. Muitas vezes, mensagens pequenas nos chegam do Shamayim e precisamos estar atentos a elas. Então, traz aqui do Talmud, Tratado de Arachim, que até onde podemos considerar que são Isurim vindos do Hashem? De onde veio, de onde aprendo, de onde posso concluir que aquele problema veio de Hashem? Ok? Então, até mesmo ao mandar ao alfaiate fazer uma roupa sob medida, mas ela não servir, ou quando pedimos a alguém para nos trazer um copo de água quente, mas ele nos trouxer fria, ou ao contrário, também é de Hashem. Quando nós falamos que isso é Ashgaha Pratit, divina providência, tudo é divina providência, não existe acaso. Ravuna, filho de Ravina, diz, até mesmo quando vestimos nossa roupa do avesso, ou queríamos tirar 3 moedas do bolso, mas só vieram 2, ou queríamos uma de um valor e pegamos outra de valor diferente, todos esses são exemplos de Isurim que recebemos do Shamayim. Ou seja, na prática, Isurim significa sofrimentos. Por quê? Você queria dar R$ 5 e acabou dando 20. Então, você vai sofrer. Na prática, Mina Shamayim. Já veio de Hashem. E, obviamente, não devemos nos enervar diante deles. Afinal, todo o seu propósito é acaparar e melhorar nossa conduta. Tudo vem para espiar nossas almas, etc. Tudo é para o nosso bem. A gente tem que saber aceitar tudo isto. Nós tínhamos visto essa história aqui, mas vamos, já que começamos, vamos continuar. Aos 15 anos, Rav Shalom Shabazi já era órfão de pai e tinha de sustentar sua mãe. Assim ele foi em busca de Parnassá em outra cidade maior que a aldeia onde vivia. Lá conseguiu um emprego numa pequena tecelagem. Quando fecharam o contrato, Rav Shalom combinou que trabalharia para seu patrão até que o equipamento caísse de suas mãos, enquanto estivesse trabalhando. Então, se caía das mãos, sinal de que tinha que parar. Enquanto o equipamento não cai da mão dele, no Brasil deixavam cair. Então, esse seria o sinal de que deveria parar de trabalhar e voltar para casa. O patrão aceitou o acordo, embora pensasse todo trabalhador de rubotear. Então, até mesmo os mais experientes, esse rapaz não vai durar nada neste emprego. Entretanto, Rav Shabazi sabia que o equipamento só cairia de suas mãos quando Hashem assim determinasse. 2 anos se passaram e Rav Shabazi continuava em seu posto, pois o tear nunca caía de suas mãos. No entanto, o patrão começou a se preocupar, pois já não tinha tantos serviços. Já a concorrência foi engolindo ele, vamos dizer assim. Chegaram da China, enfim. Dessa forma, recomendou ao jovem a um amigo que possuía uma grande tecelagem. E assim, Rav Shabazi teria mais Parnassá também. Ele manteve o acordo com seu novo patrão. Trabalharia até que o tear caísse de suas mãos. Estranhando o comportamento do jovem, o comerciante procurou o amigo para saber se deveria confiar neste acordo. Você está me dando alguém que vai trabalhar? Isso é um acidente de trabalho que acontece com frequência. Aí ele respondeu, não se preocupe. O equipamento nunca cai das mãos dele, garantiu-lhe o primeiro patrão. Rav Shabazi trabalhou durante alguns anos até que o tear caiu das suas mãos. Naquele instante, ele entendeu que deveria voltar para casa. Lá chegando, conseguiu participar do aleno do funeral de sua mãe. A lição é que devemos estar sempre atentos às mensagens que Hashem nos envia. Nada é por acaso. Às vezes, a pessoa simplesmente quer insistir no que
não é para ser às vezes. Eu contei a história semana passada, acho, o retrasado, teve ouvi no rádio na época de Tisha B'Av, em Israel, que tinha uma mulher que foi com os filhos para passear, ia levar os filhos para andar de barco. E foram lá e não conseguiram ir, que o barco já tinha saído, sei lá, eu não me lembro o que teve. E não conseguiu. Aí a mulher foi, tá bom, então vamos para a praia. A praia estava interditada por alguma razão. Tá bom? Vamos fazer o quê? Ela está com todas as crianças no carro, imagina, loucura, férias. Então vamos para jogar boliche. Foram no shopping para jogar boliche. O boliche estava fechado. Tá bom? Então o que vamos fazer? Será o quê? Vamos para outro lugar. Vamos para o shopping, passear, será? Um brinquedo, tipo Playland. Quando a mulher sai, ela procura, quer sair do boliche para ir para outro lugar, vai lá no estacionamento e chega perto do carro. E não se atentou, era um carro igual dela, mas quando ela mandou abrir, não abriu. Mas o carro estava aberto. E ela não se tocou. E o carro estava fechado, embaixo do som, lá um som muito forte, e tinha uma criança dentro, um bebê. Baruch Hashem, ela pegou o bebê a tempo, tudo mais, começou a chamar por alguém, ninguém veio, foi até a entrada daquele lugar onde estava o boliche, foi a entrada e na recepção. Então falou, olha, no carro tal, com placa tal, encontrei esse bebê e não sei quem é a mãe. Aí falaram, bom, vamos fazer mais simples, em vez de preocupar qualquer um, estavam procurando o dono do carro tal, que está mal estacionado, por favor, vir aqui se apresentar. Enfim, aí passa uns instantes, chega uma mulher aos berros, você não sabe o que aconteceu, sumiu meu filho no carro, esqueci, sumiu, não sei o quê. Não se preocupa, está aqui, está tudo bem. Já, na prática, essa é uma história com um final muito feliz. Mas a mulher queria andar de barquinho. Tentou ir para a praia, tentou jogar boliche. Tudo para quê? Para ela chegar com um carro igual, para perto, se confundir e salvar a criança. Já Baruch Hashem foi para ela foi um grande executo. Mas no início ela chegou a estar chateada, no início ela comentou, entrevistaram, porque imagina, eu queria levar as crianças a um programa, não deu certo, vamos no outro, não dá certo, vai no terceiro. Espera aí, que ela fica chateada, aqui que a gente está aprontando contra mim. E na prática não está aprontando contra. Ou seja, pode parecer. Então, Hashem Minashamayim, ele conduz tudo o que acontece no mundo, a gente tem que estar atento a determinadas mensagens. Ele fez com que as duas comprassem o mesmo carro. Não o mesmo, semelhante. Não, o mesmo carro. Não, o carro, eu estou dizendo, o carro se idêntico. Carros idênticos. Sim, por isso que falei semelhante. Não é difícil. Mas, ou seja, você vai hoje em dia, desculpa, qualquer shopping center, e não é difícil você parar e tem na área que você estacionou, ter dois carros a mais, não, 2 ou 3 carros a mais do mesmo, vamos dizer, cor e modelo. Não é difícil. Você do achei. Não, mas a história é interessante, como que Hashem conduz tudo. No livro de Yehi Reuven, relata a próxima história, que também está no volume desta obra, que nós já vimos da outra vez. Havia um sapateiro chamado Rav Moshe Yaakov Ravikov. Então, esse era conhecido como o Sandlar HaKadosh, o sapateiro sagrado, o santo sapateiro, cuja sepultura está a alguns metros do kever do túmulo de Rabi Shimon Bar Yochai em Miron. Certa vez, ele foi vítima de um acidente grave em Tel Aviv, ficando internado por muitos dias até que se recuperasse. Depois foi chamado a depor no tribunal, no julgamento do motorista. Obviamente, ele tinha que depor. Ao ser questionado pelo juiz se conseguia se lembrar do acidente, do automóvel e do motorista, ele respondeu afirmativamente.
Mas quando o juiz interrogou se ele sabia que o réu era quem tinha causado o acidente, Rav Moshe Yaakov disse, não, não foi ele quem causou meu acidente, foi Hashem. Foi Deus. Não é todo mundo que está pronto para falar isso. Temendo pela sanidade mental da vítima, o juiz voltou a interrogá-la, mas as respostas eram sempre as mesmas. Já irritado, o juiz ameaçou prender Rav Moshe Yaakov, que insistia em dizer que seu acidente havia sido provocado por Akadosh Baruch Hu. Se o senhor insistir nisso, o farei pagar pelas despesas desse processo, ameaçou o magistrado. Desculpe, senhor juiz, mas tudo o que acontece vem dos céus, de Hashem, respondeu Rav Moshe Yaakov. Ao final, o juiz percebeu que tinha diante de si um Yehudi fiel, sincero e temente a Deus. Ou seja, também a multa, eventualmente, que ele ia dar, a penalidade, vem de Hashem. Não foi, o senhor é um mero, como chama, intermediário. Hashem, por alguma razão, está querendo que eu não usufruia desse valor. Então, certa vez, um gadolador, isso daqui é uma história muito interessante, porque nos faz refletir muito, e agora estou empresto dinheiro para alguém, e esse alguém não me devolveu. Até que ponto tenho que ser, eventualmente, incisivo em cobrar? A Halachá e a Torá exigem que você não pode ser um cobrador sequer. Você pode vir e passar na frente dele para fazê-lo se sentir mal. Porque ele sabe que é devedor. Mas eu estou precisando do dinheiro. Eu emprestei um dinheiro e conto com ele. Sei lá, vamos dar um exemplo feliz. Eu tinha um dinheiro para Baruch Hashem casar meu filho, que acontece em breve, casar, não ter o dinheiro. Dinheiro é menos, que case é o principal. Mas vamos dizer que eu tinha um dinheiro guardado para casar meu filho. O dinheiro está lá guardado. Vem aqui e me diz, Rabino, estou precisando para alguma questão X, Y, Z. Quando você precisar, me avisa com 30 dias antes e eu te devolvo o dinheiro. Ótimo. Só que chega a data, meu filho ficou noivo e vou para fulano, meu filho ficou noivo, vou precisar do dinheiro. Não, gastei, não tenho como te devolver. Mas não se preocupa, temos 30 dias, eu me viro. Mas se vira nos 30. Só que passaram 30, passaram 60, passaram 90 e não tem para devolver. Como fica? É verdade, você tem que cobrar dele porque ele foi empréstimo e tudo mais. Mas, por outro lado, é Minas Shamayim. Deus não queria que você usufruísse desse dinheiro, talvez. Tem que saber aceitar. Até que ponto vou como diz hoje em dia, chamar dois meliantes e tentar pegar o dinheiro na marra? Será que é isso que Deus quer de mim? Ou seja, tá bom, o dinheiro me corresponde, tá bom. E? Hashem, talvez não era para usufruir. Melhor que essa pessoa levou e não gastei medicinas. Tem uma pergunta, Rabino, nessa questão do cobrar, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes a pessoa empresta, mas aí você vê que realmente a pessoa não tem, né? A outra está passando por realmente uma dificuldade real. E tem gente que às vezes empresta, mas você vê que a outra pessoa ela tem como pagar, entendeu? Ela não está pagando. Calma, bravo. Você tá colocando questões diferentes. Eu não quero sair do tema. Só quis mostrar como você deveria saber aceitar as coisas de Deus. Quando você empresta para quem que não tem para devolver, e você deu sabendo que não tem para devolver, uma das duas, ou você dá a fundo perdido, porque sabe que ele não tem para devolver, porque eu emprestei. Agora, ele me diz, me empresta porque eu preciso pagar a conta de luz que vão me cortar a luz. Aí, se eu te empresto, estou te emprestando a fundo perdido. Porque se ele está no ponto que não tem para pagar a conta de luz, a menos de que ele tenha um dinheiro que, olha, sei lá, tenho que receber e está atrasado. Conseguindo trabalhar e depois vai poder pagar. Né? Mas tá bom, então, mas eu tenho que saber que não necessariamente vou poder contar com isso. Como você deu exemplo agora, se ele está desempregado, está procurando emprego, então eu não posso emprestar dinheiro contando que vai me vou dar em 30 dias, porque talvez em 30 dias ainda não conseguiu emprego sequer. E mesmo quando conseguir emprego, vai demorar 30 dias para receber o salário. E aí ele vai ter o quê? Uma corrente de dívidas
que vai ter que saldar por a viver mesmo. Então, aí, eventualmente eu falo, olha, ou não preciso do dinheiro, fica tranquilo, ou realmente, lá, lamentavelmente, vou te dar um valor menor porque não tenho condições de te emprestar mais. E aí você... Agora, quando dá para alguém, olha, preciso e ele, independentemente, pode ser que hoje tem, mas daqui a 30 dias ele não tem para te devolver. Então, por isso que é uma questão diferente. Emprestar, por isso que muitas vezes, muitas pessoas não emprestam. Sim. Mas é uma mitzvah muito grande emprestar. Ao ponto que é melhor emprestar do que dar. Porque dar, você, eu te dou tzedakah, então significa que você, estou te considerando que você é fundo perdido. Que você não tem como ir atrás. Na hora que eu estou te emprestando, eu estou te dando dignidade, estou confiando que você vai se reerguer, estou te dando para você, que eu estou te emprestando porque, eventualmente, com esse dinheiro, você vai gerar outros recursos. Por exemplo, muitos fizeram quando vieram da Europa. Chegaram no Brasil, eram que chamavam de clientelship. O que era? Alguém emprestava para eles em mercadoria, e ele, exato, mas estava emprestando. Ele saía, vendia, se custava 5, vendia por 8, ele devolvia os 5, pagou de condução e comida, e com 2 ele vivia. E aí ia girando, até que ele conseguiu girar a roda e Baruch Hashem. Mas muitos fizeram isso porque é um jeito de você emprestar para ele poder girar. Isso que a Halakha se refere. O conceito de você dar para alguém as condições, e é muito mais forte. O ponto que Rashi, no comentário natural, ele diz, quando você está fazendo isso, você está evitando que ele caia. O que é melhor? Levantar alguém que caiu ou evitar que alguém caia? Rashi diz, quando alguém caiu, às vezes 4 não conseguem levantá-lo. Mas antes de cair, um consegue sustentá-lo só. O cara que está caindo, se apoia num e ele consegue ainda caminhar. Mas uma vez que caiu, às vezes 4 não conseguem levantá-lo. Esse é o exemplo que Rashi dá. Traz exemplo. Natural. Sim, sim. Então, voltando... En Uruguay y en Argentina también tenéis los quinteles. Não, sim, mas... Não, mas o conceito na Argentina falam Quentenik. En Uruguay también, Quentenik. Então, aí mas o conceito é simplesmente você entender que veio Minas Shamayim e saber aceitar. Saber aceitar com dignidade. Óbvio, eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Mas, às vezes, a gente acontece. Que aconteceu e fazer o quê? Tem que cobrar. Se você precisar do dinheiro, cobra. Entendeu? Mas também não de um jeito ostensivo, vamos dizer assim. Ok? Vamos lá. Mas não que não tenha o direito. Por isso que tem, inclusive, Beidin. Tem um tribunal, tem um rabínico, de acordo com a Torá, porque realmente você emprestou, pela Halakha você tem que emprestar com testemunhas, nós já falamos isso em diversas oportunidades. Ok? Vamos lá. Em busca da mulher má. Nossos sábios dizem, todo homem ou mulher que tiver uma esposa ou marido má ou mau, não verá o inferno. Essa é uma história linda, está na Guimarães, inclusive. Então, a seguinte história, contada pelo Rav Feibelson, certo, que já está também no primeiro volume, é baseada num fato ocorrido com o grande Rav Hillel Zilonimer, contemporâneo do Gaon de Vilna. Depois de ficar viúvo, Rav Hillel foi procurar uma esposa, mas queria uma que lhe garantisse o Olam Haba. Qual é a esposa que te garante o Olam Haba? Aquela que vem com a sogra. Segundo nossos sábios, como explicado anteriormente, uma mulher má. Assim, Rav Hillel foi até o Shadchan à procura da pior das mulheres. A Gemara diz que o cara tinha uma esposa tão ruim, que ele a tratava bem. Aí falava, mas Rabino, como o senhor consegue? Ela me dá o Olam Haba. Aí, vamos ver essa história aqui, muito interessante. O Shadchan lhe ofereceu uma que, quando brigou com o marido, atirou as cadeiras contra ele. Opa, orava um pouco. Em seguida, o Shadchan comentou sobre outra que, durante uma discussão, ameaçou jogar água fervendo sobre o marido. E ele escapou por pouco.
E, com o perdão da palavra, ela é quase um animal, disse o Shadchan. Rav Hillel tentou saber mais sobre a mulher e teve as piores referências possíveis de seus vizinhos. Fuja dela, é muito má, diziam-lhe. Dessa forma, Rav Hillel encontrou sua nova esposa. É tão ruim, tão ruim, tão ruim, que garantiu a mamá. Casaram-se, mas para surpresa de Rav Hillel, a mulher era a gentileza em pessoa. Ela o tratava extremamente bem. Servia-lhe chá, o acompanhava de bom grau a todos os lugares. Desapontado e sentindo-se enganado, Rav Hillel foi procurar o Shadchan para reclamar de sua companheira. Eu lhe pedi uma mulher má, e ela é um sonho de criatura. O Shadchan disse-lhe, espere 2 meses e voltaremos a conversar. Ela deve estar se fazendo de boazinha. Passado esse tempo, Rav Hillel voltou ao Shadchan. Você me enganou. Eu me casei com a melhor mulher do mundo. Logo que Rav Hillel deixou a casa do Shadchan, sua esposa que o seguira entrou e disse ao homem, você é o Shadchan, não é? O que meu marido queria aqui? O casamenteiro respondeu com outra pergunta. O que está acontecendo? Todos sabemos que você quase matou o seu marido, que você tem uma índole má. Por que está agindo como uma boa esposa para Rav Hillel? A mulher respondeu, ora, se meu marido pensa que vai ganhar o Olam Abba às minhas custas, pode dizer a ele que está muito enganado. Assim, o Rab percebeu que do Shamaim não havia sido decretado que ele deveria sofrer para conquistar o Olam Abba dessa maneira. Vimos então que todo sofrimento ou falta dele é determinado pelos céus. E na prática, muitas vezes será compensado pelos céus. Já na prática, tem opiniões que dizem que muitas vezes o sofrimento que você passa neste mundo, na realidade, ele não é mais do que uma expiação para o mundo vindouro. Ou seja, você tem contas a pagar, você sofreu neste mundo o que tinha que sofrer, chegou no mundo vindouro limpo. Já está, acabou, pagou toda a dívida. Como nós sabemos, essas são contas que só correspondem a Hashem. Escreve Rabbeinu Yonah, ou seja, que Rabbi Yonah de Girondi, o Gerona em português, na verdade, o Rabbeinu Yonah é muito famoso. Tem um livro que chama Sharei Tshuva, que se a pessoa souber, no momento que passa por Isurim, que Hashem é que os manda, e ao mesmo tempo ele está com ela, então nesse instante a Kadosh Baruch Hu para de lhe mandar sofrimentos e até mesmo segura os desafios que porventura ainda estejam por vir sobre ela. Por quê? A gente decretou que você vai ter que passar por maus bocados. Muitas vezes, qual é o intuito desses maus bocados? Você se lembrar que Hashem está aí. E pedir para Hashem, ou ter consideração de Hashem, etc. Na hora que você atingiu o objetivo, não precisa te mandar mais nada. Acabou. O objetivo foi atingido. Como diz David Amelech, o rei David diz que Hamat Adam Todeka, She'erit Hemot Achgor. Pois até aqueles que voltam sua ira contra você, ok? Hão de louvá-lo quando tiver descarregado sua fúria. Porque na prática, o que acontece? Como diz também, Odecha Hashem ki anaftavi. Hashem, vou te agradecer porque você me oprimiu. Na prática, tudo isso Hashem faz por alguma razão. A gente fala em português, eu gosto muito de falar a frase, o que não te mata te fortalece. Então, quando você passou o desafio, o que aconteceu? Você saiu fortalecido. Então, isso foi bom. Por outro lado, enquanto a pessoa não se conscientiza de que suas dificuldades são mensagens de Hashem, elas podem continuar a crescer, enquanto Hashem retirar esses isurim dela, se ela se despertar. Ou seja, a gente te chacoalhando. Quando vai parar de chacoalhar? Quando você acordar.
O Ineni Yadchar relata que certa vez o sábado de Novardok, que Rabbi Yosef Yosel Horowitz hospedou-se em uma pensão e na hora do almoço a dona do lugar procurou para lhe contar, com pesar, que o gato havia comido a manteiga que lhe seria servida no local. A refeição era apenas pão com manteiga, mas o gato comeu manteiga, ok? Ouça, Rafa, o gato comeu manteiga e agora o senhor terá de se fazer só com o pão, disse a mulher. O rabino falou, obrigado, pensei que ia ter que me satisfazer com o gato. Aqui no Brasil fazia espetinho de gato. O Saba respondeu-lhe, ouça, o gato não comeu minha manteiga. A senhora retrucou, claro que o gato comeu. Eu vi. Então Rav continuou, é um erro você pensar que foi o gato que comeu a manteiga. Você precisa observar as coisas de forma certa. O ser humano deve entender o que vê. Se o gato comeu manteiga, é sinal de que a manteiga era dele e não minha. Se a manteiga fosse minha de verdade, nunca teria sido ingerida pelo gato ou por qualquer outro animal ou pessoa. Simples. Nos próximos capítulos, daremos sequência a esse assunto. Simplesmente entender como que tudo vem de Hashem. Dessa maneira, encerramos o capítulo 11. Então, se Deus quiser, vamos ver se semana que vem começamos o 12. Que seja com brachá e a gente fortalecer nossa emuná, nossa confiança em Deus, que Ele que está no comando. E às vezes, que nem muitas vezes acontece no trânsito, a gente faz uma manobra um pouco brusca e todo mundo reclama, o que está acontecendo? Peraí, eu evitei um buraco. Ou evitei atropelar um cachorrinho, sei lá o quê. Enfim, às vezes a gente quer dar uma manobra brusca, mas é por nosso bem. Chico. Foi. Foi. Foi.